olha essa história, né? Para boa parte das pessoas, o carnaval está diretamente relacionado com a bebida alcoólica, não é verdade? Mas existem pesquisas que mostram, e elas são sérias, que quem não está acostumado a beber pode ter consequências bem mais sérias do que uma simples ressaca. Olha esse alerta. Quando se fala em carnaval, difícil não associar toda essa alegria ao consumo de bebidas alcoólicas. Muita gente não sabe ou não se dá conta, mas segundo especialistas, essa bebedeira de carnaval pode causar mais danos ao organismo de quem não é acostumado a beber do que em um dependente. Segundo o Fabiano, que também é enfermeiro, além da intoxicação que o álcool causa no organismo, o perigo maior está no coma alcoólico, quando a pessoa perde todos os sentidos. Não responde a estímulos, ele acaba vomitando e broncoaspirando. E esse problema de broncoaspirar, esse vômito às vezes vai para o pulmão, né? Geralmente vai para o pulmão e às vezes ele pode fazer um bloqueio e aí acaba levando esse paciente ao óbito. Então ele entra num quadro comatoso, que a gente fala, e esse é o nosso grande problema pelo uso excessivo do álcool. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, hoje o álcool é responsável por 4% das mortes registradas no mundo. O álcool mata mais do que a AIDS, do que a tuberculose e até mesmo mais do que a própria violência. Ainda segundo a Organização Mundial da Saúde, os impactos das bebedeiras esporádicas, como essas que acontecem agora durante a festa de carnaval, têm o mesmo impacto das consequências do alcoolismo. E tem mais, o álcool afeta o comportamento. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele está diretamente ligado aos acidentes e aqui na região do litoral, aos afogamentos. Cerca de 40% das ocorrências no mar, né, são ocorrências que tiveram alguma ingestão de bebida alcoólica. Então, quando você ingere bebida alcoólica, a sua mobilidade fica danificada, vamos dizer assim. Você tem problemas musculares, você tem alguma coisa nesse sentido. Se você bebeu, não vá até o mar, né? Principalmente se você ingere uma quantidade grande de bebida alcoólica. Vamos avançar nesse assunto. A doutora Cristina Schreiber está com a gente, vai trazer informações, endocrinologista, até porque o nosso corpo sofre nessa época, né, doutora? Sofre. E quem não está acostumado a beber, o perigo é ainda maior. Na verdade, o perigo é o mesmo. Porque assim, o fígado ele tem uma capacidade de metabolização do álcool que ela é fixa. Você tem 15 gramas por hora. Então o perigo é o mesmo. O que existe é a primeira vez que a pessoa vai beber, geralmente ela tem menos tolerância. Então os sintomas não aparecem tanto, né? Em algumas pessoas que já bebem, não aparecem tanto. E a primeira vez que a pessoa bebe, ela vai sentir pela primeira vez. Essa sensação, né? Amigos que estão acostumados a beber muito mais, resistem muito mais, e aqueles que tomam uma cervejinha já ficam alegres. Mas não quer dizer que ele não tem alteração neurológica. Ele só não aparenta tanto as alterações do álcool, entende? Assim, aquela por exemplo, história. Euforia, né? Depressão. Então, começou a beber, primeiro já começa a euforia, animação demais, diminui as funções executivas de decisão. Então, você já tem logo que bebe. E depois, né, às vezes 1 hora depois ou 2 horas depois, dependendo da bebida, as funções depressoras no sistema nervoso central. A história clássica da vida de não exagerar em nada, inclusive na bebida alcoólica. Tem muita gente que não acredita nos efeitos do álcool, por exemplo, ao volante. Não acontece nada, eu bebo dirijo tranquilo. Exatamente. Perigo. Um perigo. As sociedades médicas são a favor da lei seca, como ela tem sido implementada, porque a gente sabe que a dose é dose e resposta mesmo. Então, por isso o bafômetro e todas essas medidas, né? Aumenta o risco de queda, aumenta o risco de violência, aumenta o risco de brigas domésticas, brigas no entorno e de acidentes de carro. Então, são os reflexos externos. E os internos? Os órgãos sofrem, porque tem que trabalhar mais. Exatamente. Então, tem diferenças entre a ingestão aguda ou a ingestão crônica. E também, sempre, é dose dependente. Então, hoje, as sociedades médicas, no geral, eu sou clínica geral também, por isso que até estou aqui, a dose, ela quanto maior a dose, maior risco de dependência do álcool, que é super difícil a gente falar nisso, porque ele nem é visto como droga socialmente aceita, né, Polito? Assim, é visto como um acompanhamento de comida, assim.
Então, no sul do país ainda mais tem essa questão assim social de introdução muito precoce. A gente vê isso, né, às vezes já deixando uma criança experimentar, quando a Sociedade de Psiquiatria, por exemplo, pede que seja após os 18 anos e com acompanhamento de pais, de familiares, para que veja as respostas. É surreal ver que isso acontece, pais dando para os filhos provarem. Justo. Eu não me conformo. Então, é bem complicado, porque isso, além da criança já copiar, que ela copia naturalmente o exemplo. Ela já está sendo exposta, né? O sistema nervoso central dela, que está em desenvolvimento, ela já está sendo exposta ao álcool. Então, é muito, né? Tem que realmente ser falado sobre isso, né? Ser mais falado que, para nós, é uma droga socialmente aceita mesmo, né? Não há dose segura. Antigamente se falava muito, dose segura de álcool. Não existe isso, né? Foi feita uma pesquisa pela Sociedade Americana de Oncologia com a população em geral, e ninguém sabia lá, 30% das pessoas, a 40%, não sabiam que câncer e álcool eles tinham alguma relação, por exemplo. Então, a gente sabe que vários tipos de câncer são dose e resposta, ou seja, quanto mais você bebe, maior chance, né, de ter câncer de mama na mulher e câncer de orofaringe todo, estômago, reto no homem e na mulher também. Então, e sem contar o alcoolismo, né, que o alcoolismo é o problema, assim, primeiro, assim, que a gente se preocupa. Sem dúvida, um assunto para a gente refletir no dia a dia, ao longo de todo o ano. Eu peço que sempre meça, né? Eu posso falar da dose, que é o máximo do máximo, assim, que são 6 doses, né, de vinho, 175 ml. Então, sabe aquela leiteirinha que as pessoas têm em casa? Ela tem que pegar a taça, porque uma taça fica muito, né? Tem taça assim, taça muito. Então, peço que meça isso. E não adianta dizer, então eu vou pegar toda a minha dose da semana e tomar um vinho inteiro no sábado. Não, porque lembra a velocidade que a gente falou da metabolização? O álcool ele vai ter 15 gramas de metabolização por hora. E se você tomou tudo junto, o fígado ele fica tendo um estresse bioquímico absurdo. Então, não é bom tomar toda essa dose da semana de uma vez só, bioquimicamente falando, eu estou falando, né? Aí, maior chance de cirrose, maior chance de problema hepático. E aí, cerveja, como a gradação da cerveja é menor, a gente não está falando de obesidade, né? A gente só está falando de álcool hoje. A cerveja, ela tem uma gradação menor, então, se você pensar em 4% de gradação alcoólica da cerveja, você pode usar mais, que daí seria 6 canecos de 500 ml por semana. Semana. Responsabilidade acima de tudo. A gente recebeu aqui com muito carinho no estúdio. Obrigado, Cris. Imagina. Doutora Cristina Schreiber, endócrino, que trouxe uma série de esclarecimentos pra gente ao vivo. Obrigado. Nada.